Escolhas financeiras. Decida hoje e tenha o futuro que você deseja. Desde o dia do nosso nascimento, nós temos que fazer escolhas a todo momento. Escolhemos tudo da nossa vida, inclusive o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Sejam elas escolhas boas ou ruins, todas elas nos trazem consequências, certo? Então, sejam bem-vindos ao canal Mergulho Financeiro 360 Graus. Aqui é o espaço que a gente vai falar sobre matemática financeira, sobre finanças, sobre investimento, sobre planejamento, organização financeira pessoal e familiar. Por quê? Para a gente tomar decisões com mais responsabilidade. Muito bem. Para começar, vamos pensar na seguinte situação. Situações extremas. Existe um cara, uma pessoa que... Uma pessoa... Estou horrível no desenho, né? Uma pessoa com dinheiro. Esse aqui nasce já com bastante dinheiro. E do outro lado, na outra ponta, tem uma pessoa que não tem dinheiro. Beleza? Muito bem. Se esse aqui ficar com o dinheiro parado, esse dinheiro vai desvalorizar conforme o tempo vai passando. Isso aí é o conceito de inflação. O dinheiro tem seu preço, tem seu valor. O dinheiro, R$100 hoje, se eu for no mercado hoje com R$100, eu vou fazer determinado tipo de compra. E se eu chegar daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com o mesmo R$100 para comprar as mesmas coisas que eu comprei, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade, né? Porque o dinheiro se desvaloriza dentro do tempo. Bom, então se ele ficar com esse dinheiro guardado, esse dinheiro vai desvalorizar. Isso não é bom para ele. Para esse aqui também não é bom essa situação. O ideal aqui seria se esse cara transferisse dinheiro para ele. Transferência direta. Bom, essa transferência direta pode ser de 2 formas. Ou ele dá como doação, né? E isso é um princípio muito importante, né? Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive aí, tem esse princípio, é um princípio que Deus quer para a nossa vida, que sejamos generosos com os nossos próximos, né? O princípio da generosidade. Então, doação é excelente. Quem puder doar, doe, né? Vale a pena. Isso é uma das coisas que faz a gente feliz. Mas se ele doar tudo, ele passa para ter essa situação aqui. Se ele passar todo o dinheiro para esse passa a ser o cara com dinheiro, né, com superávit, que chama, e esse cara vai passar a ser o cara com escassez, né? Bom, esse que tem dinheiro, ele é chamado superavitário. O que não tem dinheiro é chamado deficitário. Mas aí, para a gente, não faz muita diferença, não. Bom, quando o superavitário quer passar dinheiro para ele pode passar cobrando uma determinada quantia a mais. Eu te empresto dinheiro, eu vou te emprestar R$100 e você vai me pagar com 120. Então esses R$20 é uma renda que ele coloca a mais em cima dessa transação financeira. Beleza? Quando isso acontece de um para o outro e se empresta essa transferência de dinheiro, empréstimo de dinheiro, com essa cobrança de uma renda a mais, cobrança de juros, isso chama-se agiotagem. E na nossa lei, aqui no Brasil, agiotagem é crime. Ok? Então, o que é agiotagem? É um empréstimo de recursos de finanças, de dinheiro, com juros acima do permitido por lei. Então existe juros que está dentro da lei. Existe juros dentro da lei. Esse aqui, geralmente, é fora da lei. E segundo, para ser agiotagem, tem que ter juros acima da lei e sem uma empresa que intermedie essa transferência. Certo? Ou seja, essa transferência direta, cobrando juros, pessoa por pessoa, isso é crime, gente. Isso é crime, certo? São juros, se alguém já pegou dinheiro assim, eu sugiro que tente pagar logo, porque isso dá problema muito sério. E quem não pegou dinheiro assim, se alguém está passando por uma situação que precisa de pegar dinheiro no mercado, não pega por agiotagem, porque os juros é muito absurdo, muito além do que se deve cobrar. Bom, mas vamos lá. Agora, como é que esse cara pode passar dinheiro para esse de uma maneira que a lei permite? Através
Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro Nacional é uma das coisas que a gente vai ver aqui no canal, beleza? Mas, por enquanto, o sistema ele é composto de vários organismos, várias organizações aqui dentro. Vamos falar de uma delas que a gente conhece, que é o banco. Um banco aqui. Então, como é que isso aqui funciona? Esse superavitário passa dinheiro para o banco. Quando ele aloca dinheiro no banco, ele passa a ser um investidor. Ok? Então ele está investindo o dinheiro dele, e quando ele investe o dinheiro dele, ele está pensando em ter um retorno maior do que aquele que ele colocou. Ele precisa de rendimento também, né? Então ele vai, empresta o dinheiro para esse. Vamos supor que ele empresta um dinheiro para o banco, e o banco vai pegar esse dinheiro e vai passar para esse rapaz aqui que estava precisando, através de uma linha de crédito, que a gente vai ver o que é isso, tá? Um exemplo aí bem prático para todo mundo aí, nesse primeiro momento, vamos falar de cartão de crédito. Cartão de crédito. Quando você vai numa loja comprar um tênis, você vê lá, o tênis custa não sei quanto, tu achou caro. E aí você pega o seu cartão e parcela ele, ou até mesmo quando você não parcela ele, paga de uma vez só. Você está sem dinheiro agora, você paga para o mês que vem, quando você voltar, quando sair a sua fatura. Nesse momento que você pegou o produto, pegou o tênis, e ainda vai pagar, você está sendo um devedor. Devedor, ok? Bom, já que você é um devedor, então nesse momento você já pode escrever aí, o que você prefere? Ser um investidor ou ser um devedor? Nos dois tem consequências, tá? Bom, então vamos lá. Esse devedor, ele tem um prazo para poder pagar esse empréstimo. No caso do cartão, é um mês, né? O cartão ele vira, a fatura vira cada mês. Se ele pagar a fatura, beleza. Se ele não pagar, não tiver dinheiro, ele entra no rotativo. A gente vai ver depois o que é isso quando a gente fizer a análise do cartão de crédito, como que se usa o cartão de crédito. Mas nesse momento aqui, vamos ficar assim. Se ele pagar, beleza. Se ele não pagar, ele passa a ser um inadimplente. Inadimplente, né? Ou seja, aqui, esse cara perde o crédito. Ele fica com o nome sujo, restrição do CPF, e aí começa a ter vários problemas. Por exemplo, ele não consegue alugar uma casa, ele não sabe, ele fica sujo no mercado, ele passa vergonha diante dos amigos. E quem nunca ganhou aquela ligaçãozinha do 011, né? Os amigos de São Paulo ligando para cobrar. Exatamente isso aí, ok? Mas vamos deixar essa situação que depois a gente vai também trabalhar aqui como a gente consegue sair desse problema. Porque é aquela coisa, não existe nenhuma situação financeira que ela é para sempre, não existe, né? Se a gente souber administrar bem o dinheiro, a gente pode chegar numa situação de investidor. E também o cara que tem dinheiro, se ele não souber administrar o dinheiro, ele perde tudo. Nós vimos aí quantos casos já que ele recebe uma herança, ou que ganha numa mega-sena, numa loteria dessa qualquer, e não sabe administrar o dinheiro, e passa um determinado momento, aquele dinheiro se acaba. Como também nós temos aí, ao contrário, pessoas que nascem pobres, que nascem sem recursos, e com trabalho, tomando boas decisões no mercado financeiro, com investimento, e sabendo fazer isso, ele consegue chegar numa situação de investidor e não dever nada, né? Bom, vamos lá. Esse cara aqui, ele vai devolver o dinheiro, e é claro, né, como aquela coisa, com dinheiro a mais. Não tem lógica eu comprar uma camisa, eu abrir uma loja, comprar uma camisa e vender a camisa pelo mesmo preço que eu comprei. É isso aí, então não precisava do trabalho. E assim é o banco também. Se o banco prestou dinheiro para ele, esse cara vai ter que pagar a mais do que prestou. Ele vai pagar aqui, ó, a mais. Beleza? Note que ele pegou um dinheiro e ele vai devolver 3 dinheiros aqui. Por que
botei 3, daqui a pouco você vai ver. O banco vai pegar desse dinheiro e vai passar para esse carinha de novo, o investidor. E ele vai devolver para o investidor 2 dinheiros. Então vamos lá, olha essa conta aqui, galera. O superavitário passa a ser investidor quando ele coloca o dinheiro no banco, quando ele investe no ativo no banco, beleza? Então ele pega um dinheiro e investe no banco. Esse banco transfere esse dinheiro para um cara que vai ter uma linha de crédito, para um deficitário numa linha de crédito. Esse deficitário passa a ser devedor nesse momento, ok? Esse devedor paga ao banco com os juros. Ó, esse aqui foi o que ele pegou, e esses 2 são juros. Desses juros, o banco passa os juros para ele, para o investidor. Então, ó, esse dinheiro aqui foi o dinheiro que ele botou no banco. Esse aqui foi o que ele ganhou nesse investimento. Da mesma forma que isso aqui foi o que o banco ganhou nesse investimento. Eu botei de uma forma bem simplificada, 2 dinheiros, então aqui no caso todo mundo saiu ganhando, quem saiu perdendo foi esse aqui que no final ele não saiu com nada. Ele pegou o dinheiro e pagou a mais. Pronto. Simples assim. Tá? Então assim, isso aí já dá para a gente pensar no seguinte: o sistema financeiro foi feito justamente para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro em cima do povo. Principalmente daquele que está numa situação de devedor. Ok? Bom, se você olhar as estatísticas, no Brasil nós temos aí em torno de 80% de pessoas nessa situação de endividamento. Então, essa diferença aqui, o banco cobrou uma taxa maior do que ele pagou para o investidor. Essa diferença dos juros que o banco cobra para os juros que o banco paga é chamado de spread, ok? E o Brasil, ele é um dos maiores spreads do mundo, ele é o terceiro. Ele é o terceiro país que cobra o maior spread, essa diferença de juros que ele cobra dos juros que ele paga. Só para você ter uma ideia, a gente fica em terceiro no mundo. O primeiro e o segundo, não sei qual é a ordem, um é Zimbábue e o outro é Madagascar. Galera, tudo lá na África, tudo passando por uma situação econômica muito ruim para o povo. Só vocês acessarem a internet, vocês vão ver a situação desses países, como é que o povo vive lá. Pode? Não, pode deixar. Então, gente, se isso te fez acrescentou alguma coisa na sua vida, essa primeira explicação, né? E que você quer estar comigo, conversando comigo sobre como lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Eu não sou economista, eu não sou especialista financeiro, eu não vim aqui vender cursinho para você, entendeu? Eu sou simplesmente professor, meu nome é Marcelo, nem me apresentei. Eu sou professor de matemática da rede pública, que os alunos vieram me pedir para fazer algum vídeo falando ensinando um pouquinho que eu sei, minha experiência sobre o mercado financeiro, como lidar com dinheiro, enfim. Antigamente, as classes sociais eram divididas em 3 classes. O cara era rico, classe média ou pobre, beleza? Hoje em dia, essa classificação acontece em 5 níveis, né? Tem classe A, B, C, D, E. Hoje, como nós vimos, vamos ver agora, 64% da população brasileira está na classe D e E. Tá? Então, primeira coisa, isso aqui significa o quê? Que a cada 10 brasileiros, 6 brasileiros estão nessa situação. A cada 100 brasileiros, 64 estão nessa situação. 36 apenas estão nas classes superiores. Então, olha só, a maioria do povo brasileiro, a maioria, está nessa classe D e E. E essa classe D e E são famílias, não é pessoa, famílias que recebem por mês até 2.995. Então, se dentro da tua casa, se na tua família,
vocês recebem até R$ 2.995 por mês, vocês estão nessa classe DE. E é assim que o povo está. Ou seja, a maioria do povo ganha essa faixa. Quem ganha acima disso são as faixas superiores, C, B e A. Tá? Então aqui, então vamos falar uma situação desse pessoal, da maioria do povo. A maioria do povo, cujo salário médio em 2021 era de, olha só, essa fonte é do G1, tá? Eu vou botar aí para o gráfico para vocês verem. O salário médio em 2021 era 2.480. Né? Por quê? Devido, passando por uma pandemia aí, ficamos 2 anos, né, que a economia teve que parar, as pessoas ficaram em casa. Então, muita empresa fechou, né, muita gente ficou desempregada. Então, o salário médio de 2021, assim no final da pandemia, era de 2.490. E conforme as ações do governo, as ações do governo impactam diretamente no nosso bolso, isso nós vamos ver lá para frente, em 2022, esse salário médio aumentou para 2.540. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos pegar um cara que ganha aí de 2.500. Vou pegar um exemplo desse cara. Esse cara que ganha 2.500, se ele tiver todo organizadinho, certo? Ele vai conseguir, se tiver todo organizado, ele vai conseguir poupar, guardar R$ 500. O que vocês acham? Escreve aí embaixo aí para mim, escreve aí. Você com esse dinheiro, se você ganha esse dinheiro, você está conseguindo guardar R$ 500? Sim ou não? Bom, por que R$ 500? Por que eu botei esse R$ 500? Até mesmo na Bíblia Sagrada, né? Vocês conhecem a história de José do Egito, né? José do Egito, ele foi vendido como escravo. Aí quando ele estava lá no Egito, tá, ele foi preso, enfim, não vou me estender muito nisso. Ele foi preso e o faraó teve um sonho e ele foi interpretar o sonho do faraó. E quando ele interpretou, ele viu o seguinte, que ia ter 7 anos de muito dinheiro, de abastança, tal, não sei o quê. E logo depois viriam 7 anos de muita escassez, fome. Então, a primeira coisa, isso já nos dá um ensinamento de que a nossa vida financeira hoje não significa que vai ser a mesma vida financeira amanhã. Coisas acontecem, imprevistos acontecem. Quem está com trabalho hoje ganha tanto, não sai gastando o teu dinheiro de qualquer maneira, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Pode vir uma doença, pode vir um desemprego, pode vir, sabe, tantas coisas, uma gravidez inesperada, enfim, alguma coisa pode acontecer para que amanhã você mude a tua situação financeira. Por isso que uma das coisas que a gente deve fazer, que a gente vai falar aqui em outros vídeos, é sobre uma reserva prudente, ok? Mas vamos lá, vou continuar. Isso aí faz parte do planejamento que a gente vai ver mais tarde. Mas o José, lá do Egito, ele vira para o faraó e fala assim, tá, então vamos nos preparar para aqueles 7 anos de fome que vai ter. E o que ele decide fazer? Ele decide pegar 1/5 de todo o cereal e estocar, guardar. Olha só, ensinamento bíblico, gente. Isso aí foi um cara lá que já está nos ensinando lá não sei quantos mil anos atrás, antes de Cristo. Entendeu? Então ele fala o seguinte, 1/5. O que é 1/5? 1/5, depois também a gente vai ver aqui na matemática financeira, 1/5 corresponde a 20%. Então o ideal, quem tem uma vida estruturada, que sabe onde está gastando, sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, e onde gasta, e como gasta, esse cara, o ideal é que ele tenha 20% de uma reserva, que ele deixe guardado aí. Bom, então vamos lá, esse cara aqui, né, do nosso exemplo, ele ganha R$ 2.500 em média, ele é da classe D, e é, como a maioria do brasileiro, ele tem o cartãozinho de crédito, e ele usa lá o cartão de crédito dele. Ele tem R$ 500 separado aí. Bom, primeira situação. Se esse cara investir os R$ 500 dele, tá? Então ele pega R$ 500, vamos supor que ele investe aí, todo investimento tem um prazo, tá? Tem o valor inicial que nós vamos chamar de valor presente. Vamos começar a guardar essa nomenclatura. Valor presente é o dinheiro que ele vai colocar numa aplicação financeira e
num prazo aí de um ano, ele vai fazer um rendimento aí, ele vai tirar mais ou menos aí em torno de R$570, mais ou menos, tá? Eu estou arredondando. Vai dar 560 alguma coisa. R$570 mais ou menos aí. Então, em um ano, se ele investir o dinheiro... Ah, Marcelo, você está levando em que referência que taxa aí de juros, né? Que todo rendimento ele tem lá um prazo, ele tem um capital, um valor presente, o capital que ele vai colocar, e vai ter aí essa taxa de juros, aquele rendimento que eu falei para vocês. A taxa de juros básica no Brasil, que ela é estabelecida pelo governo, e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Só você continuar com a gente, dá um likezinho, aproveita aí, vai lá, se inscreve no canal, dá essa força aí, vamos ajudar um ao outro, vamos aprender a lidar com o nosso dinheiro para tomar decisões inteligentes. Bom, a taxa de juros básica no Brasil hoje, ela está em torno de 13,75%. Essa taxa chamada de Selic. A gente vai ver o que significa isso mais tarde. Bom, então ele coloca lá esse valor. Nesses juros, durante esse tempo, vai ganhar aí quase R$570. Tá? Vai dar um pouco menos do que isso. Agora, vamos olhar para o lado contrário. Isso aqui é o lado do investidor. Tá? Agora, vamos olhar para o lado do devedor, o cara que toma emprestado do banco. Se ele ficar devendo no cartão de crédito e não pagar, ele faz uma compra de 500 e não paga, certo? Ele entra no juros rotativo do cartão. E nesse juros rotativo, o que era 500, e um ano depois, ele vai pagar de volta em torno de R$715. Olha só, gente, em torno de 715, vai dar até mais um pouquinho, tá? 715 alguma coisa. Eu só estou arredondando aqui. Olha só. O banco, quando ele pega dinheiro que ele vai pagar o investidor, ele pagou aqui, o investidor ele ganha R$70. O investidor entrou com 500, ganhou de lucro aí 70 nesse investimento depois de um ano, certo? O banco, em cima do devedor, ele emprestou para o devedor 500, certo? E ganha R$215 em cima do pobrezinho lá, que ganha 2.500 da classe D e E, que a maioria de nós vivemos assim. Nós vivemos assim. Então, para você ver o quanto é injusto, a palavra é essa, injusto, como os juros recaem em cima dos menos favorecidos, como nós. Tá certo? Então, meus queridos amigos, mergulhadores financeiros 360 graus, se esse vídeo fez algum sentido para a tua vida, se agregou alguma coisa na tua vida, dá um likezinho, se inscreva no canal, né? Vamos aí toda semana colocar um conteúdo para a gente aprender a lidar com o nosso dinheiro, fazer escolhas mais acertadas, para que a gente consiga atingir uma felicidade, pelo menos uma estabilidade em relação ao dinheiro. Passe para os amigos. Se tem algum amigo teu que não sabe lidar com dinheiro, que você acha que está enrolado, né? Passa para ele esse vídeo, se inscreve aqui no canal e toda semana a gente vai estar aí, tá bom? Peço aí de coração que vocês, espero que tenham gostado, e esse é só o início. Vamos junto nessa jornada aí, sabe? Vamos mergulhar junto nessa educação financeira aí. Mergulho financeiro 360 graus, que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente, certo? E acabou.